Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver a terceira função inorgânica, que são as funções dos sais. Nós já vimos os ácidos, as bases e agora nós veremos os sais e quais são as principais aplicações. Os sais é um conjunto de substâncias bem importante para a química, estão presentes em diversos produtos do nosso cotidiano, inclusive, né? E ele é formado por uma reação que nós chamamos de neutralização. Essa reação ocorre quando um ácido e uma base reagem produzindo água e outro composto iônico, ou seja, o sal. Então, quando tem uma reação entre uma substância que é ácida e uma substância básica, ocorre a formação de um sal, formando então uma substância que tem cátion e ânion. Geralmente, né, a gente consegue chamar os sais mais comuns para o nosso dia a dia, iodeto de potássio, cloreto de sódio, e eles são todos formados por ligação iônica a partir de uma reação de neutralização. Então, ele é um composto iônico, né, que na solução aquosa ele vai sofrer a dissociação formando cátion, diferente do hidrogênio, e formando ânion, diferente da hidroxila. Porque se forma o cátion hidrogênio é um ácido e se forma o ânion hidroxila, a gente sabe que é uma base. Então, para ser um sal, é qualquer outra substância que quando sofre essa dissociação na água, vai liberar um cátion que não o hidrogênio e um ânion que não a hidroxila. Quais são os constituintes de um sal? Eles são bem variados, podem ter vários tipos de cargas e estruturas, mas generalizando, geralmente os sais eles são formados por metais alcalinos, ou por metais alcalinos terrosos, ou pelos metais de transição. Esses serão os cátions. Quando são os cátions da primeira família da tabela periódica, que é os metais alcalinos, ele vai ter a carga mais 1. Se o cátion é da segunda família, que são os metais alcalinos terrosos, a carga é mais 2. Os metais de transição, a gente já sabe que ele pode ter a carga variada, mais 2 ou mais 3, como o ferro, ou o cobre, que pode ser mais 1 ou mais 2, o chumbo, que é outro metal de transição também, que pode ser mais 2 ou mais 4. Então, a nomenclatura desses cátions, que não tem carga fixa, ela pode ser dada de duas formas, como a gente viu lá nas bases, né? Por exemplo, o ferro. A gente coloca o nome do íon é ferro 2 ou ferro 3. Se for o cobre, ou é o cobre 1 ou o cobre 2. Se for o chumbo, é o chumbo 2 ou o chumbo 4. E a gente pode, ao invés de usar números romanos, a gente pode utilizar sufixos. Quando ele é de menor número, a gente usa oso no final. E se for o maior número, a gente usa ico. Então fica íon ferroso, íon férrico, íon cuproso ou íon cúprico, ou íon plumboso ou íon plúmbico, que é o nome do cátion aí do chumbo, que pode variar ou mais 2 ou mais 4. Então, a gente tem esses dois formatos. Geralmente, as pessoas escolhem por colocar números romanos para não errar esse oso e o ico no final da nomenclatura. Os cátions que têm carga fixa, que são os cátions metálicos que a gente conhece da primeira e da segunda família, a gente vai chamar de íon e o nome metal. Por exemplo, é o íon lítio, ele é o íon sódio, o íon potássio. Os ânions, eles podem ser simples, podem ser compostos por apenas um elemento, como o cloro, né, podem ser o bromo. Então, olha só, na família dos halogênios, né, que a gente tem aí são os ametais, que a gente tem flúor, cloro, bromo, iodo, o astato. Esses ânions, esses íons que vão receber elétrons nessa ligação iônica, eles ganham um elétron de forma muito fácil, porque eles são da família 7A, precisam de um elétron para ficar estáveis. Então, a gente forma o íon cloreto, que é o cloro, o íon brometo, que é o bromo, fluoreto, que é o flúor, que ele recebe um elétron. Já os mais complexos, né, aqueles que são formados por mais de um elemento, a gente vai ter umas nomenclaturas mais específicas, como carbonato, que é o CO3, 2-, o sulfato SO4, 2-, esses são ânions também, e a gente consegue identificar no exercício, por exemplo, que essa daí é toda a estrutura da parte do ânion, que é da parte, então, que recebe elétrons na ligação iônica.
Então, olha alguns exemplos, né, de sais que a gente tem. A gente tem, na verdade, sais formados por esses cátions e esses ânions. São as principais, né? O íon sódio, íon potássio e íon césio. Todos esses, eles doam um elétron. Magnésio, o íon cálcio e o íon bário. Todos esses doam 2 elétrons, que são na segunda família. Agora, a gente tem os ânions, que são íons também, só que com carga negativa, porque recebem íons cloreto, íons iodeto, íons brometo e íons sulfeto. Lembrando que o sulfeto, ele vem do enxofre, o enxofre é da família 6A, então ele recebe 2 elétrons. Todos os outros dessa linha, eles são da família 7A, então recebem 1 elétron apenas, por isso que a carga é menos só. Aqui, íons sulfato, íons carbonato, íons fosfato, são ânions também que são compostos. E aqui nós temos o íon hipoclorito, íon bromato e o periodato aqui, que é formado por iodo e oxigênio. Quais são os usos e as aplicações dos sais? A gente tem uma tabela aí com alguns principais sais, né? Começando com o cloreto de sódio, para nomeá-los, né? Então, a gente vai usar aqui a nomenclatura do ânion, coloca o D e o nome do cátion. Então, cloreto de sódio. É um sal de cozinha, né? Ou sal marinho que a gente usa para cozinhar. Ele é usado como tempero, no preparo também do soro fisiológico para reidratação e também ele é usado para conservação de alimentos. O nitrato de sódio, que ele é o NaNO3, ele também tem aqui um ânion que é composto. E o nitrato de potássio, KNO3, eles são usados na fabricação de fertilizantes e como conservantes também de embutidos, de latas, né? De coisas que ficam dentro de latas. O NaCl, que é o hipoclorito de sódio, a gente usa para desinfetar. Ele é usado para desinfetar ambientes, né? Ele é bem usado como a cândida. O CaCO3 é o carbonato de cálcio. Esse sal ele é constituinte do mármore e do calcário, né? Que são rochas minerais, usados na fabricação também do vidro e do cimento. O carbonato de lítio, que é o Li2CO3, ele vai ser o princípio ativo de alguns medicamentos usados como estabilizadores de humor, na verdade, para pessoas que têm um pouco de depressão, para quem tem distúrbios de bipolaridade. E o fosfato de cálcio, que é o Ca3PO4,2, ele é um dos nossos principais constituintes dos nossos ossos, que formam os nossos ossos aí do nosso corpo. Com relação à solubilidade em água dos sais. Como os sais eles são formados por partículas que são carregadas positivamente ou negativamente, elas são partículas que são bem atraídas entre si. Então, a sua estrutura é bem estável. Isso porque essas cargas opostas de cátion e ânion, elas vão se atrair fortemente. E é por isso que para a gente fundir, né, o ponto de fusão de um sal é bem alta. Então, para separar esses íons, deve fazer com que, para colocar na água, né? Então, para dissociar esses íons e liberar cátions e ânions, é necessário fornecer uma grande quantidade de energia, fazendo com que o sal vá para a fase líquida e ele fique, então, ele passa do estado sólido para o estado líquido, que é a fusão. Uma característica importante é que os sais, eles são feitos de partículas carregadas, como a gente já sabe, e isso também faz com que a sua interação com a água forme ligações covalentes. Então, na ligação covalente, as moléculas elas são polares. Isso significa que elas são capazes de interagir bem com partículas carregadas, como os íons. Então, alguns sais são bem solúveis em água. Então, eles têm essa questão de serem bem atraídos entre si por conta das suas cargas, mas quando se coloca na água, que tem uma ligação covalente, o H2O, e a água ela é uma substância polar, ela consegue interagir bem com essas partículas carregadas que são os sais, né? E aí faz com que esse sal seja solúvel. Se a água ela conseguir estabilizar os íons que formam o sal,
né, de forma separada, ela vai compensar essa grande atração que esses íons têm entre si, e esse sal ele vai se solubilizar nessa água. Então, na água, o sal ele vai se dissociar dos seus constituintes, o cátion e ânion, e eles ficam no processo que a gente chama de solvatado. O que é isso? É quando um soluto ele é dissolvido e se encontra rodeado por várias moléculas do solvente, que são as moléculas da água que serve para dissociar os íons presentes nesse sal. Então, para íons que têm maior carga, a atração na sua estrutura ela é maior. Consequentemente, a solubilidade na água é menor, porque a interação entre os íons na estrutura desse sal ela é mais forte. Agora, íons com menor carga, o seu grau de solubilidade vai ser maior. Por exemplo, o cloreto de sódio ele é muito solúvel em água e sua dissociação pode ser representada. Então, a gente tem aqui o NaCl em água, que é H2O, liberando íons de sódio mais íons de cloro. Já o sulfato de chumbo, que é o PbSO4, em água, que é composto por íons que são bivalentes, então a gente tem o chumbo 2, então a gente está vendo que ele doa 2 elétrons, ele tem interação muito mais forte, então ele não dissocia, ele não se solubiliza em água. Então a gente consegue prever a solubilidade de um sal pelos íons que formam. Os sais que são formados pelos metais alcalinos, eles são bem solúveis, porque eles vão ter a carga mais 1. Já os sais formados por ânions oxigenados, que são aqueles bivalentes, que são ligados aos outros cátions que não do grupo 1, eles têm a tendência de ser menos insolúveis ou de baixa solubilidade em água. Então, a partir dos metais aí alcalinos terrosos. Então, olha só, o nitrato de potássio é solúvel, o brometo de sódio é solúvel, o cloreto de amônio é solúvel, porque são íons, né, formados aí por cátions de carga mais 1. Já alguns insolúveis, olha só, o sulfato de bário, o bário está na segunda família, o carbonato de magnésio, o magnésio da segunda família, o sulfeto de chumbo 2 também, ele tem a carga mais 2, por isso que eles são insolúveis. A reação de neutralização, a gente viu no início do capítulo, é aquela que ela vai formar um sal. O ácido a gente sabe que tem um hidrogênio como cátion. A base a gente sabe que tem uma hidroxila como ânion. Porém, o sal não tem nada característico, então ele pode ser formado por vários cátions ou vários ânions. Então, a partir de uma substância química, quando tem o cátion e o ânion que vão se associar na obtenção de um sal, né, a gente vai ter aí a liberação, quando esse sal for dissociado, de um cátion que não seja hidrogênio e de um ânion que não seja a hidroxila. Então, a gente tem uma reação entre um ácido e uma base, a reação de neutralização, porque o hidrogênio do ácido e a hidroxila da base vão se neutralizar, formam a molécula de água e vai ter a formação também de um sal. Então, olha só a reação de neutralização, um ácido, uma base, vai formar o sal e a água. Então, um exemplo, né? O ácido clorídrico e aqui a base, que é o hidróxido de sódio, vão formar. Então, esse hidrogênio e a hidroxila vão neutralizar, formando a molécula de água, H2O. E aqui a gente tem o processo de salificação, que é exatamente a formação do sal. O cloro e o sódio. O sódio, ele é um cátion e o cloro, ele é um ânion. Então, fica NaCl formando o cloreto de sódio, que é o sal.